Olá, quarto ano, e aí, como vocês estão? Como passaram essa semana que vocês tiveram aí de descanso, desopilar um pouquinho, para respirar um pouquinho, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, né, essa semana, e tenham voltado aí com todo o gás, com toda a disposição para as nossas aulas, tá bom? Então, hoje a gente vai dar início ao nosso módulo 3, tá? Que vocês já receberam, tá? E o nosso primeiro conteúdo aí, o nosso módulo 3, ele vai falar um pouquinho sobre questão do meio ambiente. E aí ele vai estar trabalhando um pouquinho uma mistura, uma interdisciplinaridade com ciências, onde ele vai trabalhar sobre a questão da temperatura, tá? E aí a gente sabe que a nossa temperatura do nosso planeta, do nosso meio ambiente, ela tá um pouquinho meio desregulada, isso devido a algumas ações nossas, né, do próprio homem com relação ao meio ambiente, tá? Então a gente vai estar estudando aí um pouquinho sobre essa temperatura, como medir essa temperatura do nosso meio ambiente, tá? Então a gente pode calcular isso e também a temperatura do nosso corpo, é outro tipo de grau que a gente está usando, né? Outro tipo de medida que a gente está usando. Então a nossa aula de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre essas duas coisas. Temperatura, né? A temperatura do planeta, a temperatura do nosso corpo, tá? Então vamos seguir aí. A gente agora está na plataforma, tá certo? A gente vai seguir lá na rota 9, tá? E aí essas outras páginas a gente vê aí quando a gente realmente iniciar dentro da plataforma, tá bom? Então segue lá a nossa aula para que a gente possa estar aí discutindo um pouquinho sobre essa questão de temperaturas, ok? Então vamos lá. Olá, quarto ano, e aí, como vocês estão? Pois bem, hoje nós iremos dar início ao nosso módulo 3, tá? Esse nosso módulo 3, onde o primeiro conteúdo ele vai estar relacionado a temperaturas, ou seja, nós iremos aí fazer uma interdisciplinaridade com ciências, tá? E o nosso tema de abertura é Brasil e o meio ambiente. E aí a gente tem essa imagem linda, né, da nossa floresta amazônica, né? E aí a gente consegue distinguir aí a relação do nosso meio ambiente, né, com os seres que a vivem, que habitam, e a nossa necessidade que a gente tem de cuidar desse ambiente, né, principalmente dessa reserva florestal que é a amazônica, tá? E aí a gente tem aqui no livro, vocês aí no livro de vocês, e seguindo aqui a plataforma, a gente tá aí na plataforma, na rota 9, tá bom? E aí ele diz assim, ele começa com esse texto de abertura, onde ele vai estar falando justamente sobre essa importância desse cuidar, né, da nossa floresta, né? E aqui ele fala tanto da questão da Amazônia, como vai falar também do Cerrado, enfim, de todos os tipos de biomas que a gente tem. Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, o Pantanal, todos eles precisam de um cuidado, de uma atenção nossa, tá? E aí ele começa a seguinte notícia. O Brasil reduz taxa de emissão de dióxido de carbono antes do prazo. Aí combate o desmatamento na Amazônia e no Cerrado contribuíram para essa antecipação de meta. Com 2 anos de antecedência, o Brasil cumpriu a meta para a redução de emissão de dióxido de carbono na atmosfera. O país já tinha se comprometido a diminuir até 2020 a liberação de 564 milhões de toneladas de gás da Amazônia e 104 milhões de toneladas no Cerrado. Ou seja, tudo isso, gente, está relacionado às manifestações, às ações que o ser humano faz que prejudicam o meio ambiente e, prejudicando o meio ambiente, consequentemente, essas ações voltam para o ser humano, né? Vem para nós, para os seres vivos, né? Então, a nossa temperatura do nosso planeta, ela está totalmente desregulada devido a essas ações que o homem faz com relação ao meio ambiente, tá? Então, a gente precisa, né, de ter cuidado, de cuidar, de preservar, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, não só nós humanos, mas também os animais e as plantas que também precisam, né, se manter vivo no habitat que elas vivem, né, seja na floresta, seja na vida aquática, enfim.
Porque o homem, quando ele polui, quando ele desmata, ele está trazendo mal não só para ele, mas para todo o ecossistema, seja ele aquático, seja ele na floresta, enfim. Então, cada vez que a gente contribui para esse aumento desses gases poluentes, a gente também está aumentando a diminuição do tempo de vida desses animais, né? Então, vai diminuir, não é nem aumentar a diminuição, então ele vai estar diminuindo para que esses animais eles possam sobreviver no seu habitat natural. Então, a gente precisa cuidar. E todos esses gases poluentes, o que ele vai trazer para a população, para os seres vivos, vai ser o efeito estufa, né? Que é esse calor que a gente sente devido a essas ações do homem em relação ao meio ambiente. Então, o nosso tema, temperatura, ele tem tudo a ver com isso aí, com o cuidar, com a proteção, com o bem que a natureza traz para a gente, né? Principalmente a questão do oxigênio, né? Que é o ar que a gente respira. Então, essas queimadas que acontecem, agora mesmo a gente está vendo na TV que a floresta amazônica e também o Pantanal, ele vem sofrendo, né, as queimadas que são provocadas pelas ações do homem, né? Quantos e quantos quilômetros já foram devastados esse tempo, nesse período agora que a gente está em casa, né? Quem acompanha o jornal está vendo tudo isso, ok? Mas vamos aí seguir em matemática dentro desse contexto, tá? Temperatura e falando aí das emissões desses gases carbônico, tá bom? Então, veja só. E aqui ele vem, né, após ler a notícia, qual é a importância, né, desse dióxido de carbono, o que é o CO2, tá? E aí, vocês, aproveitando esse momento, vocês vão ter aí a obrigação e também a curiosidade, de despertar a curiosidade, de pesquisarem, né? Qual é essa função? Qual é a importância dessa emissão desses gases do dióxido de carbono? Ele vai conter, ele vai favorecer ao fenômeno da retenção de calor na atmosfera. O efeito estufa é benéfico, sem ele não haveria vida no nosso planeta. Porém, a sua intensificação altera a temperatura do planeta. Então, tem o lado bom, mas também tem um lado ruim, porque o seu aumento exagerado, ele vai trazer consequências, né, para nós, que é justamente esse aumento acelerado do calor, dessa temperatura. Então, é o que a gente vai estar vendo hoje, é justamente a questão da temperatura, né? Então, aí aqui ele tem outro questionamento, você sabe o que é o efeito estufa, né? Que é justamente esse aumento da temperatura brusca, devido a esses aumentos desses gases poluentes que são emitidos na atmosfera, né? E aí, você sabe qual é a temperatura média do seu município? E aí a gente observa a nossa temperatura média de Campina Grande, né? Então, qual será? Se agora a gente está numa época mais de frio e aí ela vai variando, né? Ela parte de 18 graus, 17 graus, 19, 20, vai depender da época que a gente está, tá? Nessa época que a gente está agora, a gente está tendo temperaturas variando entre 18, 19, 20 graus, né? E aí, a gente tem aqui, Carlos e seu colega, Luiz, estão lendo um texto na sala de aula de ciências. Observe a imagem. Carlos, o que significa esse símbolo no texto? É o colega perguntando para ele. Lembrando que a temperatura ela é medida em quê? Em graus. Então, esse símbolo, essa bolinha e o C é justamente o símbolo da temperatura, ou seja, medida em grau, tá? Então, vamos seguir aqui para que você está aí observando direitinho. Leia o fragmento do texto abaixo que Carlos e seu amigo estão lendo. Então, o texto que eles estavam lendo, onde ele fez a pergunta, é esse texto aqui. Em dezembro de 2015, foi assinado o Acordo de Paris, que une esforços para nações signatárias para adotar uma economia de baixo carbono até o fim deste século. O Brasil se comprometeu em reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e apresentou o indicativo de redução de 43% até 2030. Tá? Então, aí é um texto informativo, onde ele vai estar mostrando que o Brasil ele se prontificou em diminuir esse lançamento desses gases do carbono, tá bom? Então, vamos aqui ver o que ele vai estar falando sobre o símbolo. Então,
Você sabe o que significa 2 graus? Veja como o Carlos explicou para a Luiz. Essa é a unidade de medida, né, de temperatura, lê-se 2 graus Celsius. Então, termômetro é o principal instrumento utilizado para medir a temperatura. Todo mundo já viu um termômetro, porque nós utilizamos ele quando a gente vai medir a nossa temperatura do nosso corpo quando a gente está doente. Então, o termômetro usado no nosso corpo, que a gente também está vendo isso aí hoje, a gente vai estar usando ele também, só que um outro termômetro, quando a gente vai medir a temperatura do ambiente. Mas é o mesmo instrumento, só que de modelos diferentes, tá? Mas ele vai ter a mesma função de medir a temperatura do ambiente, de registrar essa medida em graus da temperatura no ambiente em que você está, né? Eu acho que todo mundo já viu, quando vai ao centro, tem termômetros na rua, né, indicando a temperatura em graus que está naquele momento na cidade. E ali, justamente, vai estar indicando às pessoas a temperatura naquele momento do período do dia em que ela esteja. E também na televisão a gente também acompanha nos noticiários o momento do clima, né? O clima de hoje vai ser parcialmente nublado, com temperaturas variando em 25 graus, 30 graus, enfim, vai variando de acordo com cada região do país. Então, o termômetro, ele é o principal instrumento usado para medir essa temperatura, tá? E aí vai só modificando os modelos. Temperatura do corpo, a gente coloca o termômetro para medir, já é um outro tipo de termômetro. O termômetro que vai medir a temperatura da água já é um outro, e aí sucessivamente. Mas ele tem a mesma função, independente do modelo, ele vai ter a mesma função, tá? Então, observe o termômetro a seguir. Como se lê a temperatura indicada nele? Arraste as palavras para as lacunas corretas para formar a leitura da temperatura em uma cidade da Espanha em 2017. Então, aqui nós temos aqui, ó, o termômetro na rua, né? Indicando aqui 45 graus Celsius. E aí você vai estar aqui, né, arrastando essas palavras para formar aqui a temperatura registrada nesse termômetro, tá? Uma outra situação aqui é a temperatura de 45 graus Celsius, ela é considerada alta ou baixa? Imagina aí, a gente aqui quando está em 30, a gente já está morrendo de calor, imagina 45. Ela vai ser uma temperatura alta ou ela vai ser uma temperatura baixa? E aí você vai estar lá marcando a sua opção verdadeira aqui, ou correta. Aqui, no geral, as temperaturas são mais altas no verão ou no inverno? Muita gente diz, eita, a temperatura hoje caiu. Ou seja, quando há uma redução nesse grau da temperatura, é porque a gente está na época de quê? De inverno. Então, as temperaturas são mais amenas, são mais baixas, tá? Então, verão, essa temperatura, ela sobe, tá? E aí vai variar de acordo com cada região, chegando a 35, 37 graus, e aí vai variando. E, dependendo do país, a gente tem aí temperaturas bem maiores. Mas no período de inverno, essa variação da temperatura ela é menor, ela é mais baixa, tá? E aqui nós continuamos. Aí aqui tudo vai estar relacionado a isso, tá? Então, a temperatura do corpo, a temperatura da água, a temperatura da terra, né? Que tem como a gente medir também, né? A temperatura da terra, né? E aí, a gente aqui, vocês aí vão ter o seguinte, vocês vão ler cada informação e vão colocar aqui se é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, em uma cidade, a temperatura passou de 12 graus para 21 graus. De acordo com essa informação, assinale verdadeiro ou falso. Podemos dizer que a temperatura subiu nessa cidade. Se ela estava em 12 e passou para 21, ela subiu ou ela desceu? Então, aqui você vai lendo as informações e vai estar lá colocando verdadeiro ou falso. E aí, em cada uma delas também. Podemos dizer que a temperatura baixou na cidade? A temperatura subiu 9 graus Celsius? A temperatura subiu 11 graus Celsius? Lembrando que o símbolo é a bolinha e o C maiúsculo para indicar a temperatura do local, tá? Ok? E aí você vai estar aqui assinalando as informações com V ou com F, ou seja, verdadeiro ou falso, tá bom? Aí vai falar aqui também da temperatura, né? Onde ele vai falar
Selecione as opções que contêm situações em que influenciam no aumento do efeito estufa. Será se o desmatamento influencia? Será se as queimadas influenciam? Será se a emissão do CO2, que é o dióxido de carbono, em excesso, ele vai estar prejudicando o nosso meio ambiente, o nosso planeta, né? Os poluentes das fábricas que são eliminados, será se também contribuem para tudo isso, né? E aí vocês vão estar marcando quais desses elementos aqui, secas prolongadas, será se a seca vai ter isso? Será se a extinção de espécies vai estar mexendo no efeito, contribuindo para o efeito estufa, né? E aí você vai marcar as opções que trazem esses malefícios e contribuem para o efeito estufa no nosso país, né? Em nosso planeta, na verdade, não é só no nosso país, tá? Então, é mais questões voltadas para as ciências. Então, ele vai estar mesclando o que a gente precisa fazer com relação ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, as nossas ações que a gente precisa preservar, né? Porque a gente tem que pensar no coletivo, no todo, em todos os seres, né? Escolha as outras opções que contêm consequências do efeito estufa. Será se o derretimento das geleiras ela é uma consequência do aumento do efeito estufa? O desmatamento, a extinção de animais, a poluição? Então, são situações que, na verdade, vai estar trazendo esses efeitos consequentes da ação do homem com relação ao meio ambiente. Tá? Então, veja que toda a atividade, o conteúdo em si da temperatura, é só observar a variação da temperatura, da variação climática de cada região, fazer essa medida em graus, né, usando um termômetro, né, e também identificar o símbolo do grau, que é o símbolo a bolinha com o C, do grau Celsius, para que você possa estar identificando. E aqui, ó, ele vem falando do lixo que está acumulado nos rios, que as pessoas colocam muito, jogam lixo. A gente está cansado de ver nas TVs, nas reportagens, esse aumento do lixo deixado pelos seres humanos em rios, em açudes, em canais, em praias, enfim, em todo local que ele vá. Então, aí precisa de uma questão de educação, tá? Então, aqui ele vai ter mais um texto para que vocês possam estar lendo e refletindo sobre as ações causadas pelo próprio homem, né? E aí ele vai somente estar, eu quero aqui só mostrar aqui para vocês, ó, mais uma segunda situação desses lixos. Aí vem a questão da decomposição, quanto tempo esse lixo ele passa no meio ambiente para se decompor totalmente. Então, uma série de problemas que traz para o meio ambiente. E isso mexe com tudo. Mexe com a questão do clima, vai mexer com a questão da temperatura, com o efeito estufa que está aí batendo já há muito tempo e as pessoas estão lutando, né? Os ambientalistas lutam para que isso não ocorra, mas as pessoas precisam ter consciência de que isso não é interessante. E aqui nós temos a temperatura do nosso corpo, né? E aqui ele diz: a temperatura média do corpo humano varia entre 36 graus Celsius e 37 graus Celsius. Acima de 38 graus Celsius, a gente diz que a pessoa está com febre. Então, observe o termômetro abaixo e escolha o termômetro com a temperatura acima de 38. Então, 37, 36 e 37, então está na temperatura normal do nosso corpo. Acima de 38, 38,5, 39, 39,5, 40, então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente realmente está com febre e a febre já está alta, né? Principalmente 39. Então a gente precisa ter todo um cuidado para isso aí. Então esse aqui é o termômetro do nosso corpo. Já existem outros modelos, hoje é o que a gente mais vê na TV. Devido a essa pandemia, essa questão do termômetro, né, que as pessoas estão usando para entrar na loja, coloca lá aquela pistolazinha que é um tipo de termômetro que ele vai dar mais precisão na temperatura do seu corpo. Mas todos eles vão servir para quê? Para estar verificando a temperatura do corpo das pessoas, para que elas possam estar entrando na loja nesse momento que a gente está vivendo ainda, que ainda é de
de distanciamento, de só sair quando necessário, mas o nosso conteúdo ele fala dessa temperatura, tá? Então, as outras atividades aqui, elas são também relacionadas a isso. Um outro aparelho que a gente usa muito em casa, a questão é considerada agradável ao ser humano, a temperatura ambiente entre 22 e 24 graus. Passou disso, você já vai começar aí a sentir um pouquinho mais. Se for menor do que isso, mais frio, se for a mais do que isso, aí é a questão da variação do ar, né? Mas a variação normal, ambiente que a gente diz, é entre 22 e 24 graus, tá? Então, todas essas atividades vocês vão estar aí resolvendo, tanto no livro de vocês, como também na plataforma, ok? Então, por hoje é só, e aí a gente volta na nossa aula na próxima sexta-feira, ok? Então, para vocês, até sexta-feira. Resolvendo as atividades, viu? Quarto ano, não esqueçam. Pois bem, que quarto ano. Então, aí a gente fecha, né, a nossa aula de hoje, né, falando aí de temperatura. Aprenderam um pouquinho, viram que as nossas ações com relação ao meio ambiente, ela está prejudicando, né, deixando aí o nosso planeta ele desequilibrado, né, nessa questão de temperatura, essa questão de medir essa temperatura e desregulando essa nossa temperatura, a gente desregula também os habitats dos seres vivos, das plantas, dos animais, então tudo sofre, tem uma consequência com todos os seres vivos, né? Com todos os ecossistemas que existem no nosso planeta. Então a gente precisa ter cuidado nessas ações que a gente faz em relação ao meio ambiente, né? Porque essas consequências vêm para a gente mesmo, e esse calor ou esse frio em excesso, ou esse calor em excesso, isso são consequências das nossas ações com relação ao meio ambiente. Então, vamos cuidar do nosso meio ambiente, vamos proteger, né, para que as gerações futuras, elas consigam ter, né, um planeta melhor, onde as temperaturas sejam mais amenas, onde os seres vivos, eles não sofram tanto, onde animais e plantas também aí não sofram as consequências das nossas ações, tá bom assim? Lembrando, as nossas atividades vão estar na plataforma, realizem as atividades da plataforma, principalmente que é onde a gente tem esse acesso de estar observando se você entrou na plataforma, se você fez, se você realizou a atividade, tá? Então, não deixem de estar acessando a plataforma para que vocês possam realizar as atividades de vocês, tá bom assim? Então, um cheiro e até sexta-feira, ok? Beijo para vocês.